Hoje eu vou falar aqui, pessoal, de duas áreas importantes para todo mundo. Então, hoje todo mundo aqui tem o mapa como parte, um componente importante na vida de todo mundo. Hoje o mapa faz parte da nossa vida para qualquer coisa. Você precisa se deslocar, você usa um mapa. Você precisa achar um estabelecimento comercial, você usa um mapa. Então aqui eu vou utilizar a combinação de duas grandes áreas que estão ligadas diretamente ao que a gente fala aqui no evento, que é produção de dados, análise de dados e tratamento dessas informações. Então eu vou tratar aqui sobre o GIS, que é a parte de geotecnologia, e a inteligência artificial. Como que a gente combina essas duas soluções para que a gente consiga gerar análise de dados em tempo real, gerar análise e insights de forma mais rápida, de forma mais ágil e combinar todo esse universo de processamento de informações. Analisando todo esse cenário que a gente tem aí, a gente precisa pensar um pouco sobre de onde a gente veio, como que começou todo esse movimento de inteligência artificial, né? Então, tudo isso começou lá atrás, quando a gente estava pensando em automatizar os nossos trabalhos. Então, lá nos anos 2000, a gente executava muita coisa manualmente. Então, a gente não tinha a cultura de desenvolver, a gente estava começando com esse processo de automatizar atividades. Então, esse foi um grande passo para a gente começar com esses processos de automatização e tratamento das informações. Depois a gente começou a evoluir com isso, tratar essas informações que a gente coletava e agilizar esse processamento desses dados. Então, quando a gente fala de dados geográficos ou dados estatísticos, a gente tem muita informação disponível hoje. E com todo esse trabalho a gente veio buscando uma automatização desse processo. E tudo isso nos trouxe a uma nova era dessa geotecnologia, dessa informação geoespacial processada de forma mais ágil, de forma mais automatizada. Então isso nos trouxe para esse mundo que a gente tem hoje, que é um mundo da inteligência artificial aplicada na geotecnologia. Então se a gente pensar que hoje a inteligência artificial é uma grande ferramenta para qualquer negócio, a gente tem três grandes pilares que a gente precisa se atentar. A captura da informação, que é onde eu vou começar a analisar todos esses dados, identificar todos os parâmetros dessas informações que a gente tem, identificar quais são as características dessas informações e coletar esses dados. Então essa é uma etapa importante. Nessa etapa eu consigo trazer dados de diversas fontes, que é um grande problema para muitas empresas hoje. Então, várias empresas têm dados dispersos, em vários formatos, em arquivos perdidos, em documentos perdidos lá em um HD, e que hoje talvez era complexo para a gente trazer para o negócio para utilizar essa informação. E se a gente começar a utilizar a IA para processar e coletar essas informações, a gente consegue unir os dois primeiros pilares, que é a coleta de dados diversos e agilizar esse processamento dessa informação. Eu posso, por exemplo, carregar milhares de PDFs de plantas de redes elétricas de uma empresa de energia, utilizando uma IA um modelo de IA para identificar essa rede, digitalizar essa rede e agilizar o processo de vetorização, de mapeamento digital dessa rede hoje. Coisa que antigamente a gente teria que ter uma equipe fazendo na mão, uma equipe gigantesca fazendo na mão todo esse trabalho. E hoje com a IA e com as ferramentas de data pipeline a gente consegue agilizar todo esse fluxo de processamento. E por fim, acho que a grande vantagem atual aí é utilizar as IAs generativas. Então, de que adianta eu ter um volume de dados gigantesco se eu não forneço acesso a esses dados para um público diverso? Como que o meu chefe, por exemplo, que não é programador, que não entende nada de programação, vai saber qual é a estatística de consumidores de água no município de Florianópolis que não tem tratamento de esgoto associado? Ele vai me perguntar essa informação hoje. Diogo, vá lá e gere um relatório para mim com os dados que você tem aí no banco de dados. Por que ele não pode perguntar diretamente para a informação? Então, acho que é aí que está a grande virada de chave nesse momento atual que a gente está vivendo, que é utilizar as IAs generativas para democratizar o acesso à informação. Então, eu tenho todo um universo de dados que eu já carreguei, coletei, preparei
E agora eu estou fornecendo esse acesso aos dados para qualquer pessoa, mesmo que ela não conheça do negócio, mesmo que ela não conheça do dado, mesmo que ela não conheça de tecnologia. Então, meu chefe pode chegar lá e perguntar quantos consumidores no município de Florianópolis têm tratamento de água, mas não tem coleta de esgoto. Quantos munícipes da cidade não têm acesso ao serviço de transporte público, etc. Dependendo da área de negócio, eu posso colocar uma IA generativa para fazer perguntas para o meu dado geográfico, o meu dado estatístico, para que me enriqueça a minha análise, mesmo que eu não tenha um conhecimento específico para acessar um banco de dados, consultar essa informação de forma mais técnica. E aí são esses 3 pilares, né? Então, demonstrando numa arquitetura mais genérica, eu tenho o primeiro pilar ali, que é a captura de diversas informações em diversos formatos. No meio ali eu tenho o pilar do processamento dessas informações. Então, nesse momento eu vou utilizar a IA para combinar recursos, combinar dados, gerar insights, já nesse momento. E no último pilar eu tenho a democratização, onde eu vou fazer a disponibilização de uma ferramenta com uma IA generativa para que ela consulte esses dados e eu possa permitir que qualquer pessoa faça perguntas sobre essa informação e obtenha respostas, tanto textuais, como uma IA generativa faz hoje, um GPT da vida, um Gemini e por aí vai, e também respostas visuais, porque ela tem acesso ao dado geográfico. Então, ela consegue visualizar, montar um mapa, exibir uma informação visual para o usuário. Então, isso é um dos grandes diferenciais aí dessa nova visão da inteligência geográfica. E aí, no primeiro pilar, a gente tem uma visão aí das principais tecnologias envolvidas hoje, né? Então, as 2 principais stacks técnicas que a gente tem são Python e o JavaScript. Então, nessa linha de tratamento dessas informações, coleta dessas informações, as stacks técnicas que a gente tem mais fortes hoje são essas 2. Então, você utiliza diversas bibliotecas de mercado, as próprias inteligências artificiais, os modelos de LLM fornecem toda uma documentação do seu SDK de desenvolvimento. Todas hoje têm praticamente as duas linhas de desenvolvimento disponíveis, né? Python e JavaScript. E aí você começa a trabalhar, né? Onde o usuário começa a cadastrar as informações que ele quer coletar. Eu consigo gerenciar documentos que eu estou carregando no meu modelo. Eu consigo tratar essas informações, criando RPAs ali que vão automatizar essa coleta desses dados para mim e trazer essa informação para a minha base de dados central. E consigo criar soluções ali que vão acessar essa informação e tratar ela de forma ampla dentro da minha solução geoespacial com o IA. E no segundo pilar eu vou colocar a IA para processar essas informações. Então eu posso colocar, como eu falei, a IA para ler documentos PDF, digitalizar informações, coletar dados de fontes públicas que a gente tem disponível hoje, IBGE, Agência Nacional de Águas, dentre outras tantas que têm dados públicos disponíveis. E eu posso colocar a IA para ler essas informações, processar e criar uma base central, que é a base de conhecimento que a IA vai utilizar para toda a sua inteligência. E, por fim, ali, né, se a gente pensar bem agora, eu tenho os dados, eu tenho as informações, e o que é essa IA que vai estar processando? A IA nada mais é do que um conjunto de forma bem simplista aqui, processamentos, algoritmos que tentam simular o pensamento humano. Então, a gente tem diversos níveis ali, né? Então, a inteligência artificial é um nível mais macro. O aprendizado de máquina é um segundo nível, onde eu coloco as informações para o algoritmo para aprender sobre o problema de negócio que eu quero analisar. Eu tenho o Deep Learning, onde eu não tenho interações humanas. E aí, dentro dessa última camada, eu tenho as IA generativas, que é um extrato ali dessa processo de Deep Learning, onde eu tenho o tratamento das informações de forma mais ampla, e eu tenho os modelos de LLM, que é uma combinação ali entre o Deep Learning e as IA generativas, tá? Ali em cima eu tenho um exemplo que mostra um pouco da diferença, né? Então, no Machine Learning eu tenho um humano orientando a máquina como ela deve aprender. Então, é a velha etapa de treinamento dos modelos. Então, um humano orienta como a IA vai aprender a identificar alguns padrões.
Na segunda etapa eu já tenho ali o Deep Learning, onde a própria máquina, o próprio algoritmo já vai se retroalimentando e aprendendo a identificar esses padrões. E esse ciclo de vida está voltando para aquele primeiro slide, onde a gente fala que eu tenho que coletar, tratar e democratizar o acesso à informação, que é justamente isso que a gente tem aí. De nada adianta eu ter um caminhão de dados se esses dados estão ruins. O que entra de lixo na IA vai sair de lixo como resposta. Então, os 2 primeiros passos são os passos principais de qualquer modelo e de qualquer solução de IA. Se eu não tiver uma coleta de dados adequada, se eu não tiver um processamento de dados adequado, eu não vou ter um modelo adequado me dando uma resposta. Então, tenham isso em mente. A coleta de dados e o processamento de dados são as etapas primordiais para que o seu modelo tenha sucesso. E aí, vou mostrar só um pouco do que a gente tem como plataforma na empresa que eu trabalho, né, na imagem. Então, a gente representa o ArcGIS, que é um software de geotecnologia, um líder mundial, aí, que tem uma série de ferramentas, tem APIs abertas para desenvolvimento. Você pode acessar as APIs, você tem uma série de bibliotecas disponíveis para a parte de Deep Learning, Data Science. Então aí tem um pouco do universo de ferramentas que a gente tem. Então tem a parte de coleta de dados, análise das informações e disponibilização delas através das ferramentas visuais que a gente tem, dos portais de GIS, né? E dentro todo esse universo de ferramentas, a gente tem o GeoAI, né? Que é o conjunto desses pilares, desses tratamentos que a gente comentou. Então eu tenho a capacidade ali eu tenho ferramentas onde eu tenho a visualização de dados. Por exemplo, eu posso identificar telhados a partir de uma imagem de satélite, posso visualizar mudanças no solo a partir de uma sequência de imagens de satélite. Eu tenho a parte de análise de dados, então eu posso analisar mudanças na vegetação, posso analisar focos de incêndio na área de uma linha de transmissão. Eu tenho leitura de dados, então eu posso carregar informações em lote, processar esses dados de forma mais automatizada. Eu tenho a parte de criação de conteúdo e a parte de aprendizado, né? Então é onde eu utilizo essas informações para treinar os meus modelos para que eles comecem a identificar padrões e gerar insights, visões sobre os meus dados, predições sobre essas informações de forma mais ágil. Hoje, na plataforma, a gente tem, aqui já tem 77, mas a gente já tem cerca de 90 modelos de IA prontos para uso, onde você pode acessar, consultar o que o modelo faz, executar, carregar os seus dados e visualizar o resultado. Além disso, você tem todas as APIs de desenvolvimento, APIs gratuitas também, para que você possa acessar o conteúdo, acessar essas APIs, desenvolver o seu código, testar o seu processo, validar se o seu modelo está calibrado ou não e publicar essas informações. Esses modelos servem de referência, como uma entrada de um estudo para vocês utilizarem, mas vocês têm toda a liberdade de criar os seus próprios modelos, tá? E tudo isso nos leva ao pilar da democratização da informação. Toda a suíte de ferramentas do ArcGIS, hoje eu consigo publicar websites consumindo todos esses dados que a gente gera, onde eu posso colocar lá um plugin de chat, onde esse chat vai interagir com os dados e com um LLM por trás. Então eu consigo orientar um modelo de LLM, informando os dados que eu tenho disponíveis e consigo fazer perguntas para esses dados. E em cima das perguntas que eu faço, eu consigo interagir no mapa e textualmente também em linguagem natural com essas informações. Então, com isso, voltando para o problema do meu chefe, eu consigo passar um site para o meu chefe para que ele consulte todas as informações do negócio que ele tem hoje disponível. Consigo passar um site para o meu departamento de relações públicas ou para o meu departamento de imprensa para que ele consiga fazer perguntas sobre um problema de negócio, para que ele publique alguma matéria, para que ele publique alguma informe para os investidores. E por aí vai. Então, eu tendo essas duas pontas, né, o dado preparado e a ferramenta disponível para me fornecer recursos onde eu ligo um modelo de LLM com um dado geográfico, eu democratizo a informação geográfica. Então, eu não preciso saber o que é um ponto no mapa, eu não preciso saber o que é um polígono no mapa, eu preciso perguntar sobre esse dado.
Qual é o bairro onde eu tenho nível elevado de crimes? Qual é o bairro onde eu tenho falta de serviço público de saúde? E por aí vai. Eu faço perguntas em linguagem natural e recebo uma resposta visual em mapa. E esse aí é um exemplo. Pedi para o pessoal dar o play no vídeo. Ih, tá sem o vídeo, eu acho, então, não está rolando. Esse aí é um exemplo, vou só mostrar para vocês, que nesse exemplo aí, ó, é o exemplo do componente de chat que eu comentei. Então, na direita ali, a gente tem um componente de chat interagindo com o mapa. Então, eu fazia perguntas diretas para esse componente, né, em linguagem natural. Por exemplo, onde estão os meus consultores? Onde estão os meus centros de distribuição? Demonstre a área de abrangência dos meus consultores para que eu identifique se eu tenho um centro de distribuição próximo, para que eu tenha um centro de distribuição que eu não estou atendendo algum consultor, e por aí vai. Posso fazer N perguntas associadas ao meu dado. E aí ele vai respondendo em linguagem natural, aqui na direita, no chat, e também no mapa. Então eu consigo visualizar um resultado visual, né, ali com o mapa, e um resultado textual em linguagem natural. E fazendo perguntas abertas, sem conhecer do dado ali, tá? Então qualquer pessoa pode fazer uma pergunta, independente dela conhecer o dado ou não. E para fechar era isso, pessoal. Então essa é a grande vantagem aí dessa nova linha do futuro da geotecnologia, né? Onde a gente vai ter a IA como um componente principal, trazendo a inteligência ainda maior para a parte de mapas, para a parte de dados e para a parte onde eu vou conseguir integrar informações de forma mais ágil. Deixo aí o meu contato, então vocês me acham nas redes, em qualquer rede, Diogo.Rosanelli, pode me procurar. Acho que o QR Code está desatualizado, mas se me procurar pelo arroba ali, vocês me encontram. Obrigado aí pela atenção de todos. Estou à disposição ali no stand se quiserem fazer perguntas.